Irmão, a gente não pode ficar intimidado. Amém? E o título dessa mensagem é Vença a Intimidação. Diga comigo, vença a intimidação. Aleluia. São tantas coisas querendo nos intimidar nesse tempo. E rapidamente, nós precisamos ser bem efetivos nessa manhã. Amém? Na passagem de Números, capítulo 13, eu quero falar a respeito de perspectiva, como que estamos vendo as coisas, como que nós enxergamos as coisas, define como é a nossa vida. Amém? E sempre a palavra vai vir com uma proposta celestial para nós a respeito de todas as áreas da nossa vida. Amém? Em Números capítulo 13, uma passagem tão tremenda, onde Moisés envia 12 homens para espiar a terra. Moisés, segundo a ordem divina, envia 12 homens. Um de cada tribo para espiar a terra que Deus já havia dado. Irmãos, fique atento. Amém? Olha só o que Deus faz. Deus pede para enviar homens para olhar aquilo que já era deles. Você está comigo? Fica ligado, acompanhe. Deus pediu para aqueles homens ir ver o local que já era deles. Talvez não era algo incerto, era algo certo, Deus já havia dado. Amém? E eu creio que Deus está hoje nos levando a ver e a olhar para lugares e alvos que Deus já nos deu. Amém? Deus já fez, já deu, já entregou. Mas Ele quer que a nossa visão, o interesse de Deus é que a nossa visão se detenha ou olhe para a direção certa. Amém? Deus já nos deu. Porém, o que vai requerer de nós agora é a confiança na sua palavra. E aqui é a pergunta: quais são as palavras que Deus liberou sobre sua vida, sobre seu propósito, sobre a sua chamada? Quais são as palavras que já foi liberada sobre a sua vida? Quais são as palavras que Deus já falou a teu respeito? Quais são as sinalizações de Deus a respeito da sua vida, para onde Ele quer conduzir a sua vida? Amém? Você está comigo? Mas agora Deus, Ele fala. Em todo momento Ele está falando, mas também Deus está aguardando um posicionamento de fé de quem pegou a visão. Amém? Às vezes nós pensamos que tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito, Ele vai se cumprir por si só. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: não, o meu chamado é para gravar canções, para ser compositor. E quando passa-se os anos, você encontra essa pessoa de novo, e ela está na mesma estação, no mesmo lugar aonde eu ouvi da primeira vez. Por quê? Porque essa pessoa esperou que aquela palavra apenas se cumprisse sem ela fazer nada a respeito. E não se cumpre, irmãos. Toda promessa divina, ela tem uma parte que é nossa. Amém? Uma responsabilidade nossa. E por isso a pergunta nessa manhã: quais são as palavras que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito? E a próxima pergunta é: e o que você está fazendo em relação a isso? Deus está aguardando um posicionamento. Deus está aguardando. E nesse texto de Números 13, nós vamos citar alguns versos ali, fala de que Moisés mandou 12 homens olhar aquela terra. E eles passam 40 dias fazendo reconhecimento e depois voltam com o relatório. Irmãos, 40 é um número muito
interessante na Bíblia, porque sempre está relacionado à provação, não no sentido de reprovar, mas no sentido de aperfeiçoamento, amém? E muitas vezes esse número traz o sentido de passar por um processo, você está comigo? De dor, mas que se sai melhorado do outro lado, amém? Aperfeiçoamento. Mas Deus, Ele não aperfeiçoa com a dor. Deus, Ele aperfeiçoa em meio à dor. Você está comigo? É diferente. Às vezes nós achamos que Deus está colocando algo, ou uma circunstância, situação, para nos ferir, e aquela dor vai nos aperfeiçoar. Não é a dor que aperfeiçoa, é a sua obediência em meio à dor. É diferente. É a nossa obediência mesmo na dor. É a nossa obediência mesmo na circunstância difícil. É a nossa obediência em meio à circunstância difícil que nos aperfeiçoa. Amém? Não é a dor em si, porque em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, Jesus, o autor diz que Jesus foi aperfeiçoado pela obediência em meio ao sofrimento. Você está comigo? Então não é a dor por si só, estamos vendo o sofrimento, a dor acontecendo. Não se trata uma punição de Deus, não se trata que Deus está irado, está castigando, não. Mas em meio a essa circunstância, coisas estão acontecendo. E pessoas, filhos estão sendo aperfeiçoados por obediência ao Senhor. Aleluia? Então não é a dor que nos aperfeiçoa, mas é a obediência em meio à dor. Amém? Minha pergunta nessa manhã, quais são os relatórios? Aqueles homens foram, viram, a terra era boa, tinha tudo o que precisava, de fato era como Deus havia falado. Mas o relatório que eles vêm trazendo para o povo não foi bom. A pergunta é, quais são os nossos relatórios hoje? O que a nossa boca está falando diante dos desafios? O que nós estamos confessando diante dos desafios? Quais têm sido as nossas declarações no meio do problema? Sabe, irmãos, dos 12, apenas 2, Josué e Caleb, foram crentes, que a vitória era certa. Ou seja, de 12, 2 eram da fé. 10 estavam no outro time. A estatística aqui não é legal, porque 17% daquela equipe era da fé, e o restante era da incredulidade. Ou seja, apenas 2 permaneceram crendo, posicionados na fé. Qual time que você está? Qual time que eu e você estamos? Nos da fé? Ou naqueles que não estão crendo? Aleluia. Mas eu declaro em nome de Jesus, aqui tem um povo da fé, que se levanta em meio à circunstância, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de vitória. Amém? E o preço da incredulidade fica lá no capítulo 14, versículo 22 e 23. E também no verso 30. O preço da incredulidade foi que toda uma geração não pôde entrar naquela terra. Ou seja, aqueles que não creram, que não ficaram com a palavra, que não confessaram, que não creram naquilo que Deus já havia dado, tiveram que morrer no deserto, na aflição, no problema, e não entraram na vitória, não tomaram posse. Mas 2, Josué e Caleb, que permaneceram com a palavra, que permaneceram crendo, que permaneceram confessando, dizendo, o Senhor deu, é nosso, nós vamos seguir. Sabe, irmãos, é o tempo de eu e você nos levantarmos e dizer, é nosso, é meu, o Senhor deu, eu tomo posse. Aleluia! E o preço da incredulidade, eu digo sempre, quando eu estou aconselhando, eu falo, rapaz, pague o preço da dor de ficar na fé.
do que pagar o preço de ficar na incredulidade e padecer. Eu sei que a fé dá resultado. Incredulidade também dá. Mas eu prefiro a fé. Eu prefiro vencer. Eu prefiro ficar na vitória. Amém? Há alguns aqui que precisam decidir ficar na fé. Ainda que o sangue dê na canela, fique com a palavra, fique crendo. Aleluia! E todo o restante daquela tribo pereceu no deserto. Mas os que permaneceram na fé entraram na promessa. Eu declaro sobre a sua vida, você permanecendo e entrando naquilo que Deus já preparou para a sua vida. Amém? Não basta apenas Deus fazer, Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando. A questão é, você tem fé suficiente? Ou você vai permanecer crendo para acessar tudo que Deus já prometeu? Aleluia! Você vai permanecer crendo? Amém? Eu vou permanecer crendo. Aleluia! Diga aí para alguém do seu lado, permaneça crendo, permaneça crendo. Meu Deus! Sabe, irmãos, em tempos de pandemia nos ensinaram muitas coisas, sim ou não? Que é necessário permanecermos crendo e confessando as mesmas coisas, sempre, sempre, e não nos demover da fé. Aleluia! Sabe, nós podemos ver que o relatório da grande maioria daquela equipe, nesse texto, contagiou a maioria do povo. Você sabia que incredulidade contagia? E muitas vezes nós estamos dando ouvido para a incredulidade, damos ouvido para relatórios. Ah, o relatório, você viu, o governo, a economia, olha só os desastres. Ei, fique com a palavra, fique com a palavra que te mantém em fé. Se alimente daquilo que nutre a sua fé. Aleluia! Nós precisamos estar atentos ao que estamos ouvindo e de quem estamos ouvindo. Amém, queridos? Incredulidade contagia, mas a fé contagia muito mais. Fé contagia muito mais. E nesses dias, se levante como um homem, uma mulher de fé, em nome de Jesus, para que alguém veja a sua fé e fale, rapaz, é assim que se vive. É assim que eu quero viver, me inspirando em você. Você é da fé, você é da fé, você é da fé, você não desiste. Aleluia! Sabe que crente morno é um marketing do inferno. O crente que é morno é um marketing de que fé não funciona. Eu vou repetir para você ir pegando. O crente que é morno, apagado, é um marketing de que fé não funciona, mas nós não somos assim. Nós somos afogueados, nós somos da fé. Nós não estamos brincando, nós somos um povo da fé. Então não seja morno. Se você é da fé, seja da fé mesmo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Sabe, mas a incredulidade de outros quer nos intimidar muitas vezes. O relatório do incrédulo é assim, ó. A terra é boa, mas não é para mim. Dá certo, mas não dá certo para mim. Dá certo para os outros, mas para mim não dá. Isso é relatório de incrédulo. Relatório da fé. A terra é boa. O Senhor nos deu. Entremos nela. Vamos prosperar, vamos nos levantar, vai dar certo, já deu certo. Estamos vendo um lugar grande, estamos vendo um lugar maior. Mas como que a gente vai pagar? Estamos vendo um lugar grande, estamos vendo um lugar maior, vai ser grande, vai ser maior. Nós vamos entrar, entramos, nós estamos entrando, e é assim que funciona. Nós não damos brecha para a incredulidade. Aleluia.
nos seus negócios, na sua família, você é da fé? Vamos seguir em frente. Vamos permanecer. Vamos permanecer. Eu não vou desistir. O Senhor disse, está feito. O Senhor falou, está feito. O Senhor disse, eu pego, eu recebo, é meu. Aleluia. Deus nunca disse que seria fácil, irmão. Mas Ele nunca abandonou o seu povo. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse, sempre estarei com vocês. E basta. Aleluia, basta que Deus está com você, basta. O salmista já disse, o Senhor é o meu pastor, e eu não terei falta de nada. Aleluia. E sabe, aqueles homens foram à terra, olharam a terra produzia. Irmão, você pesquisa a história para você ver o que aquela terra produzia. Não existia nada igual. Mas ainda que as coisas boas da terra, que eram inigualáveis ao Egito, você está comigo? Não tinha comparação. O que Deus havia preparado para aquele povo e da onde eles saíram. Assim como não tem comparação. Aonde o Senhor está te levando, de onde você saiu. Aleluia. Ainda que todas as coisas boas, tudo funcionava, tudo era belo, bonito, funcionava. O relatório foi ruim. Ah, mas tem gigante. Ah, mas tem situação. Ah, mas eles são tão grandes, nós somos tão pequenininhos. Esse foi o relatório. E sabe que é muito difícil ajudar alguém que está preso em uma mentalidade de derrota? Irmãos, a gente atende muitas pessoas e muitas vezes você tem que ouvir a pessoa relatar uma situação de derrota, e você está sempre, com a graça de Deus a gente faz isso, amém? Com a unção. Conduzir essa pessoa a ver da perspectiva divina, parar de relatar os fracassos e começar a ver a perspectiva divina. Até a pessoa dar essa guinada, talvez leve algum tempo. E nós precisamos dar unção para ajudar pessoas assim, porque terapia não ajuda. Eu estava falando com um irmão ontem sobre isso, falando, rapaz, essas ferramentas são uma benção, mas tem horas que, tem situações aí que é a unção que despedaça o jugo. É a unção que despedaça o jugo, porque as ferramentas não funcionam e a unção funciona. E a graça de Deus nós percebemos, quando estamos assim, nós percebemos a unção, conduzindo, despedaçando o jugo, as fortalezas da mente da pessoa, cedendo. Porque ela precisa parar de olhar para os fracassos e começar a virar em direção àquilo que Deus já tem preparado. E eu declaro em nome de Jesus, tudo isso caindo por terra na sua vida, você olhando para aquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. Aleluia. Então é muito difícil, às vezes, ajudar pessoas assim, mas com a graça e a unção de Deus, tudo é possível. Amém? Tudo é possível. E quando eu olho para a história de Davi, Davi não foi contagiado pelo espírito de intimidação que tocou a vida de Saul e do exército. Está lá em 1 Samuel. Tocou a vida de Saul. Saul ficou intimidado pelo exército inimigo, pelo gigante que estava afrontando o seu exército. E o exército também ficou intimidado. Mas chega Davi e faz a pergunta de R$1 milhão. O que está acontecendo aí? Daí começam a colocar Davi a par da situação. Pois é, está tendo uma situação aí. O inimigo está aí, tem um cara muito grande, e ninguém tem coragem de enfrentar ele. Rapaz, né?
Se Davi fosse cearense, ele seria rapaz, é isso mesmo. Não tem um filho de Deus com fé aí para enfrentar esse cara. Não tem um crente que se levante em fé. Mas o interessante é que Davi não foi tocado por esse espírito porque ele estava no óleo. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele estava no secreto, ele estava na palavra, ele estava na oração. Ele estava crendo. Ele já tinha vencido outras batalhas. E ele já conhecia o Deus que ele servia. Aleluia! Mas Saul, ele esqueceu da aliança que ele tinha. Agora, Davi nunca esqueceu da aliança que ele tinha. Davi se manteve crendo. 1 Samuel 17 fala disso. E sabe, irmãos, o nosso problema não é o diabo. O problema é a nossa carne, a inclinação para o pecado, que tem a percepção totalmente terrena. E muitas vezes nós aprendemos que o nosso problema é o diabo, mas o diabo foi resolvido. Cristo pagou o nosso preço, nos deu a liberdade e nos deu poder sobre as trevas. Agora nós temos que lidar com uma carne. Você está comigo? Nós temos que lidar com uma inclinação para ver as coisas erradas, para se apegar àquilo que não deu certo, para se apegar ao fracasso. Nós temos uma inclinação carnal que se apega àquilo que não dá certo. Eu sofri um trauma, eu fui machucado, e se apega àquilo e fica abraçado, enquanto Deus tem algo novo preparado, que já é seu, que Ele quer entregar para você. Mas a visão carnal é ficar preso ao passado, sofrendo a dor do ressentimento. E a carne gosta disso. Ela gosta de ficar se autocomiserando, se vitimizando. Mas aquele que é da fé, entendeu a nova vida que tem em Cristo Jesus, se levanta por dentro e fala: parou! Chega! Porque se você não der o basta, a sua família perece. Se você não se levanta, o seu casamento perece. Se você não se levanta, o seu chamado não vai acontecer. Se você não se levanta, nada pode acontecer. Mesmo que tenha a palavra de Deus a respeito da sua vida. Mesmo que tenha a promessa de Deus. Mesmo que Deus já olhou para você e falou: filho, eu tenho algo a fazer na sua vida. Mesmo assim, nada vai acontecer. Aleluia. Não seja contagiado pelo espírito de intimidação. Se levante nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que é o problema? O problema é ser acometido pela incredulidade diante de um cenário em que o inimigo pintou, dizendo que é a nossa realidade. E é assim que o inimigo quer intimidar a nossa vida. Quer nos intimidar. Ele pinta um cenário e começa a vincular, dizendo assim: você é assim, ó, tá vendo? Você é isso, você fez isso. E isso começa a intimidar muitos filhos de Deus. Mas sabe que o seu inimigo foi vencido? Aleluia. Eu achei que você ia se empolgar. Você sabe que o seu inimigo foi vencido? Agora, eu estava pensando sobre isso há muito tempo atrás. E eu fiz essa pergunta ao Espírito Santo, falando assim: como que o nosso inimigo foi vencido e a gente tem que ficar ainda enfrentando situações aí? E o Senhor, como sempre faz, Ele trouxe uma imagem para mostrar como é que funciona isso. Alguém já se perguntou sobre isso? O Senhor venceu o diabo, deu autoridade para nós. E como que ainda Ele se levanta? Amor, só fui eu que pedi. O Espírito Santo me trouxe essa imagem. E eu não sei se vocês vão lembrar, talvez não sejam da época de vocês, eu acredito que seja. Mas quando a gente fala isso, o pessoal não se manifesta para não dizer muito a idade. Mas nos anos 90 ainda, houve a guerra do Iraque, quem lembra? Não é 90, acho que era 2000 já. 2003, por aí, né? Houve a guerra do Iraque e os Estados Unidos, o exército americano invadiu aquela nação, dominou aquela nação. Quem lembra disso? E eles dominaram
toda aquela extensão geográfica, depuseram o governo daquela nação e dominaram a nação. Você está comigo? Mas eles estavam dentro daquela nação. E o que aconteceu? Agora tinha o segundo passo, que é manter pacificado aquele lugar. Amém? E nesse processo que é o perigo. Porque o país já está dominado, mas agora tem que ser pacificado. E então o exército passeava, ele ia pelas ruas, e o inimigo vencido estava lá. O inimigo vencido, ele se camuflava no meio da população e preparava emboscadas para o exército. E, em alguns momentos, aqueles comboios eram atingidos pelas ciladas do inimigo que estava derrotado. Você está comigo, irmão? O inimigo já estava vencido. Mas ele estava no meio das circunstâncias e situações e de vez em quando se levantava com ciladas para destruir o exército. E é assim que Satanás está, vencido, mas de vez em quando ele se camufla pelas circunstâncias e situações e se levanta contra você, contra mim, preparando ciladas. Mas já está vencido. Agora, o que era preciso? Aquele exército se manter atento, armado, vigilante. Amém? Andando, mas não andando como quem está sem propósito, mas andando atento ao que está acontecendo. E, em determinados momentos, aqueles soldados viam a situação e falavam, o inimigo está ali. Oh, aleluia. Eles estavam atentos, fervorosos no Espírito, orando, crendo, se mantendo na palavra, e de repente o inimigo, antes de se levantar, está ali, eu já vi. E eles mantinham o inimigo sob domínio. Sabe o que o Senhor está esperando de nós, de mim, de você? Estarmos cheios da palavra, fervorosos, cheios do Espírito, congregando, fortalecidos. Porque congregando e fortalecidos, quando nós nos sentimos fracos, o nosso irmão nos levanta. E quando nós estamos assim, fechados com o Espírito, com a palavra, congregando, afogueados, o inimigo pode estar rodando, pode estar camuflado no meio da situação, da circunstância, mas você está ligado e você fala, epa, achei você. Aleluia! Eu declaro sobre a sua vida um discernimento nesse tempo para você identificar aonde o inimigo está tentando contra você, e você não será surpreendido, mas você vai parar a ação do diabo antes que aconteça. Antes que aconteça. Antes que aconteça. Então isso me fez entender o que o Senhor diz, o diabo está vencido, mas agora a minha parte eu preciso estar atento. A sua parte, você precisa estar atento. Amém? Amém. Aleluia. E o inimigo cria situações para nos intimidar. Sabe, irmãos, alguns foram intimidados pela voz do diabo, apontando os erros que foram cometidos no passado. E o diabo sempre faz isso, ele é mestre em fazer isso. Você é esse aqui, você fez isso. E começa a intimidar. E a pessoa começa a se retrair. Muitos foram intimidados nos seus chamados por mágoas, abusos de líderes. Estão intimidados, não tem mais força para voltar a crer, a confiar. Alguns foram intimidados por si mesmos. Sim, acredite, é possível. Olhando para as suas fragilidades e dando relatórios de si mesmo, assim, como os espias fizeram, colocando-se para baixo, se colocando em posição de vítima. A terra é boa, o cacho de uva nem conseguimos carregar sozinho, tinha que ter 2, 3 para carregar, produz, é uma maravilha, mas a gente é tão pequenininho, olha só, eles são tão grandes. E pasmem, nós podemos deixar a nossa própria carne, o diabo não precisa fazer nada. A nossa própria carne nos intimida.
Começou fraquinho, eu não vou conseguir, não. Não lembra de Gideão? Juízes capítulo 6, onde o próprio Senhor se apresenta a ele e fala, homem forte e valente. Sabe, irmão, Deus sempre vai vir com uma palavra para mim e para você, e nunca vai dizer assim, seu fracassado. Se for assim, é o diabo falando. O Senhor vai dizer assim, rapaz, você é bom, forte, corajoso. Gideão estava escondido lá no lagar, de pisar uvas, ele estava malhando trigo lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele estava fazendo alguma coisa. O resto estava nas cavernas. Mas Gideão estava fazendo alguma coisa. E o Senhor se apresenta a ele e fala assim, rapaz, você é forte e corajoso. Você é forte e corajoso. Sabe o que o Senhor está dizendo há dias para você? Você é forte e corajoso. Você é forte e corajoso. Aleluia! O Senhor nunca vai vir com uma palavra de desânimo para você. O Senhor sempre vai nos erguer, nos levantar, porque Ele é o Deus que nos ergue, que nos levanta, que nos mantém. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler esse texto juntos? Versículo 7 diz assim, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Amém, irmãos? O que isso significa para mim e para você? Irmãos, somos frágeis? Sim. Somos fracos? Sim. Mas o poder que está em nós vem de Deus. E é Ele que faz através de nós. A nossa resposta é agora dizer, eis-me aqui, Senhor. Você está comigo? Não é ficar olhando para o vaso frágil. É dizer, eis-me aqui, Jesus. 8. De todos os lados somos pressionados por aflições. Eu não me lembro se é NVI ou NVT. Mas não esmagados. Ficamos perplexos. Mas não desesperados. Você está percebendo o que Paulo está dizendo aqui? Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados muitas vezes. Não é assim a vida? Às vezes nós fomos derrubados por alguma circunstância. Paulo não nega isso, mas ele diz, mas não destruídos. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui como super-homens, dizendo assim, que a vida muitas vezes não nos derrubou. É claro que derrubou, mas nunca nos destruiu. E nunca vai nos destruir. Amém? Ou seja, ser da fé não é negar a realidade, mas é tomar posse da palavra que é sobrenatural e que muda a realidade. Aleluia! Não é negar a realidade. Claro que Paulo está relatando aqui, fomos pressionados, podemos ser perplexos por algum momento, e perplexos aqui é estar sem recursos, estar em dificuldade, ser deixado em necessidade, estar com dúvida de que caminho tomar. Perplexo significa tudo isso. E muitas vezes na nossa vida nós ficamos perplexos, não sabemos que direção vamos, o que faremos, às vezes ficamos sem recursos. Mas Paulo está dizendo, mas não vamos nos desesperar. Aleluia! Versículo 10, pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Você crê que a vida de Jesus se manifesta no seu corpo? Aleluia! E quando você se coloca na posição da fé, de crente, firme, fiel, o Senhor manifesta o seu poder no vaso frágil. Aleluia! Sabe, Deus nos deu um espírito para podermos ver na perspectiva dEle. Quantos desejam ver na perspectiva do Senhor? Parar de olhar para os fracassos e começar a ver a perspectiva de Deus à sua frente. Quanto mais espirituais formos, mais alinhados à perspectiva de Deus estaremos. Aleluia!
O espírito de intimidação pressiona os sentidos do corpo, da alma, para tentar paralisar os filhos de Deus. Mas sabe, irmãos, é preciso entender quando os seus sentidos, os nossos sentidos estão nos enganando. Os nossos sentidos se enganam, irmão. E o que mais me impressiona é pessoas que escolhem o seu cônjuge baseado nos seus sentidos. Eu digo para você, os seus sentidos te enganam. Mas o Senhor te deu algo mais precioso que está dentro, o Espírito Santo, aquele que te guia a toda a verdade. Amém? É por dentro que você precisa ser guiado, não pelos seus sentidos, é por dentro. E viver pela fé é dar passos sem ver totalmente o caminho, mas com uma palavra rema no coração. Amém? Sabe que dar passos sem ver o caminho muitas vezes é tolice. Agora, dar passo sem ver o caminho, mas com uma palavra rema no coração, aí é diferente. Você está com a palavra. Dar passos em direção a algo que você não sabe o que está fazendo, irmão, é tolice. Mas quando tem uma palavra rema dentro do seu coração queimando, já segue por aí. Eu estou com você. Aí é diferente. Aí você está firme. Aí você é da fé. Aleluia. A nossa confiança e a nossa confissão influencia o nosso comportamento, e o nosso comportamento comunica para o reino do Espírito, onde está a nossa fé, e em quem nós temos crido. Em quem você está crendo? O seu comportamento diz. Aleluia! Nós vencemos a intimidação com a palavra rema em nosso coração e na nossa boca. Você está comigo? Nós vencemos a intimidação com um rema de Deus no coração. O Senhor me constituiu ministro da reconciliação. O Senhor me fez mais que vencedor. O Senhor me estabeleceu por cabeça. Venceremos a intimidação sendo fervorosos de espírito. Venceremos a intimidação nos associando com pessoas ousadas. Nós venceremos a intimidação se associando com pessoas ousadas. Josué e Caleb, os dois da fé, estavam próximos. E eles entraram na terra prometida. E eles colocaram os pés na terra que Deus havia dado. Só os dois, mas eles se associaram. E eu digo para você, quer vencer a intimidação? Se associe com pessoas da fé. Quer vencer a intimidação? Seja fervoroso, seja aquecido no Espírito. Seja fervoroso, não seja morno. Porque eu quero que fique essa frase no seu coração. Morno é um marketing do inferno, dizendo para o mundo assim, fé não funciona, fé não funciona, fé não funciona. Mas você que é fervoroso é ao contrário. É o marketing do céu dizendo, fé funciona, muda a minha vida, muda a sua vida. Fé funciona. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu creio em crentes fervorosos. Irmão, quem conheceu quem eu era, misericórdia. Então, muitas vezes nós vemos pessoas assim que às vezes não esboça nada, né? O louvor pode estar, o ministro aqui está, né, virando cambalhota aqui. A pessoa não... E sabe, é nesses momentos que coisas são destravadas na sua vida. Porque você começa a sair desse lugar de comiseração e começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo, Deus está movendo. E nós precisamos estar num ambiente de unção coletiva, sabe, agitando, irmão. Nós precisamos agitar. Amém? Eu não consigo aceitar que alguém que torce para um time é mais fervoroso que um filho da fé, um filho de Deus, um crente da fé. Não dá. Você não pode achar que é normal gritar para o seu time e não gritar para o Senhor, esboçar a sua fé e bater no pé e dizer, eu creio, eu amo esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é que faz, que muda a minha vida. Não dá, irmão, não dá, eu não consigo mais. Eu já fui assim.
E eu não quero trazer condenação para você, mas aqui é clareza, aqui é conhecimento, é revelação chegando no teu coração para destravar a sua vida. Então tem certos momentos, a unção coletiva destrava a sua vida. Se envolva nessa unção, amém? Vença a intimidação. Eu sei que a intimidação muitas vezes é até para fazer um passinho de dança na igreja, porque a gente cresceu na igreja tradicional, etc, etc. E, irmão, você não está mais lá. Não está mais lá. Você está aqui hoje, é agora e é daqui para frente. Nós estávamos correndo esse dia aí, né? Tem coisas que você precisa dizer para si mesmo, rapaz, eu vou largar essas cracas. Vou largar essas cracas da minha vida. Eu quero mudar, eu não quero ser mais o mesmo. Você não faz essas orações assim? Eu não aguento mais ser o mesmo, Senhor. Muda a minha vida. Aí Deus te traz para um ambiente que começa a te envolver e você fica durão. Não. Te traz para um ambiente para você começar a se envolver. Se envolva na canção, se envolva na unção, se envolva com os teus irmãos, se envolva na comunhão, se envolva no serviço, porque muitas vezes você servindo, você vai ser liberto servindo, você vai ser curado servindo, você vai ser restaurado no seu chamado servindo, você vai ser colocado de novo para cima. Quando você começar a servir, mas eu fui muito ferido, muito machucado. Não, foi. Hoje você está aqui. É daqui para frente. Pastor, mas eu ainda tenho os... Vem. E começa assim. E aí a graça vai pegando com você. A graça vai pegando com você. A graça vai te envolvendo. Muitas vezes as pessoas acham assim, estou passando por uma situação difícil, eu vou dar um tempo. Ei, irmão, não é tempo de dar tempo mais. É tempo de você se aproximar e se apegar às verdades que você já está ouvindo há um tempo. É o tempo de se aproximar de pessoas que já caminharam, já avançaram mais que você, e você não só ficar olhando para eles, mas começar a imitar o procedimento. Comece a fazer as mesmas coisas, creia nas mesmas coisas. Associação. E eu declaro em nome de Jesus, você se associando a pessoas que vão inspirar o seu coração e vão tirar você dessa intimidação, e você vai ser aquilo que Deus chamou para você ser, uma mulher de Deus fervorosa, um homem de Deus cheio do Espírito, onde a visão de Deus agora vai envolver você. E nós estamos no ano da visão e da provisão, e a visão de Deus está disponível para você. Não fique fora do barco nadando. Vem para esse barco. Entra, vamos remar junto, porque o alvo que nós temos para atingir é grande. E Deus conta comigo e com você. Deus está contando com você. Não fique aqui avulso, se envolva. A sua cura está no envolvimento, no relacionamento. A sua cura muitas vezes parte de uma imposição de mão, sim, mas existe um processo que inclui você se envolver no corpo, abraçar, começar a se envolver naquilo que Deus está fazendo com pessoas que são frágeis e falhas, mas estão num processo de amadurecimento, crescimento, e vencendo a intimidação. Eu sou um deles. Eu não sei, você é um deles? Nós estamos vencendo a intimidação? Nós vencemos toda a intimidação no nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e você percebeu que essa palavra falou com você, e você precisa mudar a sua vida, e você entende que é esse o tempo, esse é o tempo da sua mudança, e você percebeu que não pode mais andar sozinho, que andar sozinho não dá resultados, ou os resultados que você gostaria. Talvez você está aqui e sempre vem na sua memória as coisas que não deram certo no passado, e isso te impede de acessar as novidades de Deus, aquilo que Deus tem já liberado para a sua vida. Nessa manhã o Senhor te alcança, e é uma unção que destrava, que quebra, que arrebenta todo jugo sobre a sua vida. Mas se você der um passo, mas se você se comprometer com essa palavra, se você
abraçar essa palavra e começa a andar na direção que Deus já estabeleceu, que Deus propõe para você. Talvez você está aqui nessa manhã e entende que a sua vida sem Jesus não deve mais, não tem condições mais de continuar. E você precisa, você entende, você percebeu dentro, eu preciso de Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero viver os sonhos, os propósitos dEle para mim. Eu não quero mais viver do meu modo, da minha maneira, mas eu quero ser ajustado, direcionado, conduzido pelo Senhor na minha vida. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos bem alta. Eu quero ver você. Se você deseja receber a Cristo como Senhor e Salvador, que conduz a sua vida para a vitória, porque a Bíblia fala que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Se você é essa pessoa, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver você. Temos mãos levantadas. Eu gostaria que você viesse rapidamente aqui para frente. Eu quero orar com você rapidamente. Você que levantou a sua mão, por favor, eu quero orar com vocês. A igreja começa a orar, a gerar esse ambiente de liberdade. É um ambiente de liberdade nessa manhã. Nós vamos fazer uma oração junto com vocês, de confissão. Amém? A Bíblia diz assim que nós cremos com o coração, mas não basta só crer aqui dentro. Nós precisamos confessar aquilo que cremos. Amém? No momento que confessamos, somos salvos. Aleluia. Nós vamos fazer com vocês essa oração. Vocês podem fechar o olho, mas repitam comigo essas palavras, dizendo assim: Senhor, eu entendi nessa manhã que não posso mais andar sem a Tua presença. E eu entrego a minha vida a Ti, fazendo o Senhor o meu Salvador. Eu entrego a minha vida, entrego os meus sonhos, os meus projetos, e quero os Teus sonhos, e quero os Teus projetos para minha vida. Amém. Pai, eu Te dou graças. Te dou graças porque salvação chegou. Salvação chegou. A bondade do Senhor alcançou. E Ele descortina um novo horizonte na sua vida. De paz, de alegria, de prosperidade. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, vida abundante se manifestando sobre a vida do Teu Filho. É a alegria de vida, a vida abundante se manifestando sobre a vida deles, Pai, e a Tua bondade cercando eles, em nome de Jesus. Olhem para mim, por favor. Como eu disse antes, nós não podemos caminhar sozinhos, precisamos caminhar unidos, congregando, porque isso fortalece a nossa vida, a nossa fé. Amém? E essa é a nossa proposta como igreja, e essa é a família de vocês. Por favor, se virem e olhem a família de vocês. Amém, irmãos? Aleluia! Você que ficou aqui, eu quero orar uma última oração com você que está vencendo a intimidação. E você entendeu essa palavra? Há uma unção que despedaça o jugo. Fecha os teus olhos e erga as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, declarando toda intimidação caindo por terra. Toda circunstância que o diabo levantou contra a vida deles. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, algemas, pesos sendo tirados, e eles abraçando a fé, se envolvendo com a unção, se envolvendo no corpo de Cristo, Senhor, e trilhando essa jornada que o Senhor já providenciou em Cristo. Eu declaro, Pai, os meus irmãos se levantando em ousadia, em intrepidez, crendo
em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Que Deus abençoe, amados.